Uma boa tarde a todos, amados e queridos amigos. Estou aqui para deixar uma palavra que se encontra aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 12. Esta palavra que eu quero deixar aqui eu quero deixar aqui um tema para esta palavra: a suficiência em Cristo. Esta palavra aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, vai dizer que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Meus amados e queridos amigos, quero deixar esta palavra chamando a atenção de cada um a qual esse vídeo chegar ao alcance. Esta palavra vai trazer notoriamente a suficiência de Cristo para a salvação do homem. A pessoa de Jesus Cristo, ela é suficiente para salvar o homem dos seus pecados. Fato é que a palavra de Deus, ela é bem clara, ela diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como a palavra de Deus, ela vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas a palavra de Deus também diz que o dom gratuito de Deus é a salvação por intermédio da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem, para ser salvo, ele não precisa de mais nada e de mais ninguém nesta vida, a não ser crer no Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele foi preso, ali Paulo e Silas foi preso após ele ser usado poderosamente por Deus para libertar uma mulher que era usada por espíritos enganadores, por espíritos de adivinhação. E esta mulher ali, para aqueles que usavam ali daquela mulher, a palavra de Deus diz que eles obtinham lucro por intermédio das adivinhações que aquela mulher, ela recebia dos espíritos de adivinhação. Assim acontece muito nos centros espíritas, aonde espíritos adivinhadores adivinham e contam coisas que aconteceu na vida da pessoa e também traz revelações que vai acontecer, mas são espíritos demoníacos que usam ali daqueles que ali estão para que enganem as pessoas. Mas o apóstolo Paulo, cheio do Espírito de Deus, ele vendo aquela mulher usada por espíritos enganadores, ele ordenou que aquele espírito saísse daquela mulher em nome de Jesus, e nunca mais aquela mulher foi usada por espíritos enganadores. E agora o apóstolo Paulo e Silas presos ali naquela prisão, à meia-noite, eles começaram a orar ao Senhor e a cantar louvores a Deus, depois de terem sido açoitados e lançados ali naquela prisão. Mas eles não se intimidaram, eles oraram e louvaram a Deus, e ali as paredes daquele cárcere se moveram, as cadeias se quebraram, e ali todos, o apóstolo Paulo, inclusive todos os presos que ali estavam, foram libertos. E o carcereiro ali, ele tentou se matar por conta daquele fato ter acontecido, porque agora todos estavam livres, porém ninguém foi embora. E aquele homem, o apóstolo Paulo, quando aquele homem arranca da sua espada para se matar, eles se lançavam sobre a espada. Os homens, quando eles viam situações que para eles era impossível deles não sair daquela situação ilesos, mas de terem consequências gravíssimas por conta de certas situações, os homens eles se lançavam sobre as suas espadas, e aquele carcereiro iria lançar sobre a sua espada. Mas o apóstolo Paulo ali agora, naquele momento, aquele homem vai se lançar sobre a sua espada. Ele diz àquele homem: não faça isso. E aquele homem, ele diz para o apóstolo Paulo: mas o que eu devo fazer para que eu me salve?
porque aquele homem já estava vendo ali a sua destruição. Mas o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, ele disse àquele homem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esta é a boa notícia que tem que sair dos lábios daquele que confessa Cristo, do verdadeiro cristão, que a salvação está unicamente em uma pessoa, e essa pessoa, ela se chama Jesus. É o que eu acabei de ler aqui, né? Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Porque o versículo anterior vai dizer que ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Mas muitos ainda rejeitam esta pedra que foi posta por cabeça de esquina. Muitos querem edificar a sua fé em outros em quem não há salvação. O livro de Salmo vai dizer: não confie em príncipes, em quem não há salvação, e nem nos filhos dos homens. A palavra de Deus diz claramente para não confiar em príncipe nem nos filhos dos homens. Por quê? Porque o homem, ele morre, o seu corpo volta ao pó, seu espírito volta a Deus, e agora já não há mais louvor, não há som da sua boca, ele já não pode fazer nada por nós, e nós muito menos podemos fazer alguma coisa por eles. Por isso a palavra de Deus diz para não confiar nos homens, nem nos príncipes, que não há salvação. Mas nesta pedra que foi posta por cabeça de esquina, aquele que confiar nesta pedra, aquele que confiar no Senhor Jesus, que entregar seu caminho, Salmo de número 37, versículo 5, vai dizer assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, assim como já fez naquela cruz, morrendo para me salvar, para te salvar. Ele disse: tudo está consumado, tudo está feito. Então entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fala, e congregue numa igreja que é fiel à sã doutrina, que está firmada nestas palavras, porque Jesus é a rocha da salvação. E esta rocha, ela é inabalável, ela não muda, passa os tempos, passa os anos, passa os dias, ela não muda, ela permanece a mesma. Então aquele que colocar os seus pés sobre esta rocha, este terá salvação. Então creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Confie somente nele, em mais ninguém, e congregue aonde esta palavra é pregada, porque ali nós crescemos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra, medite. Não confie no homem, não confie em mim, não. Não confie nos príncipes, não confie nos filhos dos homens, em quem não há salvação, mas confie em Jesus Cristo, porque nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Mas no nome de Jesus a salvação é garantida. Os pecados são lançados no lago do esquecimento. E esse homem agora, ainda que esse corpo corruptível se corrompa, a palavra de Deus diz que o nosso homem interior ele se renova para o conhecimento de Deus, para uma viva esperança, para uma nova vida, para uma vida abundante, uma vida para a eternidade. Eu deixo aqui esta palavra, que você possa meditar, que você se converta a Cristo, como assim nós fizemos, e você poderá desfrutar desta tão grande salvação, a qual nós temos desfrutado, não por obras, como diz a palavra, para que ninguém se glorie, mas pela graça. Sois salvos por intermédio da fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e esta palavra é de Deus, a palavra que está sendo anunciada para a salvação de todo aquele que crê. Porém, é loucura para os que perecem, mas se você crê, você será salvo por esta palavra, não necessitando mais que ninguém vos ensine, porque a unção que dele nós recebemos, ela nos ensina todas as coisas, e não tem como errar o caminho. A palavra de Deus diz que nem os loucos errarão o caminho. Se você crê nesta palavra, não tem por onde dar errado. Jesus te guardará
para a vida eterna. Eu agradeço essa rica oportunidade, que o Senhor vos abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus.